Então vamos para mais um dia de guerra do Irã, que a guerra vai se estender ainda por muito tempo, vai acabar prejudicando a gente vai ver isso nesse vídeo ainda hoje. O presidente Donald, recentemente ele deu mais 10 dias de ultimato aí para o Irã alcançar a paz com os Estados Unidos. Aí teve aquelas 15 imposições americanas ao Irã, e o Irã deu mais 5 para os Estados Unidos, que acabou meio que entrando em desacordo. E os Estados Unidos deu mais 10 dias aí pro Irã pensar bem, se eles querem continuar tendo seu desenho, no Atlas, porque senão vai ser limpado no mapa, pelo que a gente está entendendo. Então o presidente Donald deixou isso para depois da Páscoa. Deixa eu ver, parece que é o dia 6, que acaba esse prazo. Vai ser na segunda-feira. E talvez segunda-feira, às 8 horas da noite, seja o time final, para o Irã decidir o que vai fazer ou não. Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe os comentários, é muito importante para que a gente discuta também sobre essa guerra e todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, o presidente Donald, hoje mais cedo, disse que estão em discussões sérias com o novo regime, porque ele tem dito que já derrubou o primeiro regime, já derrubou a segunda geração do regime, agora é um outro regime, que eles estão completamente desorganizados lá no Irã, Existe facções dentro do regime que um quer derrubar o outro para pegar o poder. Aí existe uns que são mais moderados e outros que são mais extremos, e tá dando essa briga interna, porque agora tá difícil de segurar lá a coisa, porque o Irã tá sendo completamente dizimado. Aí ele falou que para pôr o fim de nossas operações militares no Irã, grandes progressos foram feitos, mas se por algum motivo o acordo não for alcançado em breve, que seria até o dia 6, que seria os 10 dias de ultimato que ele deu, que provavelmente será se o Estreito de Hormuz não estiver imediatamente aberto para negócios, concluiremos nossa adorável estadia, entre aspas, ele botou estadia, no Irã, explodindo e destruindo completamente todas as suas usinas de geração elétrica, poços de petróleo e a ilha Karg. E possivelmente todas as usinas de dessalinização. Olha só, cara, ele falou isso, hein? Usinas de dessalinização, que seria a única forma que eles têm de tomar água lá, porque lá não tem água abundante, potável, e precisa dessas usinas para o pessoal ter uma fonte para beber água. Por que ele falou isso? Porque o Irã tinha ameaçado a atacar as usinas dos vizinhos, caso os Estados Unidos viesse atacar eles. Então o Trump pegou e falou que vai também atacar as usinas de dessalinização do Irã, que seria um completo caos, É um crime de guerra, cara? É um crime de guerra, porque daí tu tá matando milhões com sede. É impossível um ser humano viver sem água. Só que se o Irã vai fazer isso com os vizinhos que não tem nada a ver, eles também vão receber esse troco. Que propositalmente ainda não tocamos. Ele deixou entre aspas, não tocamos. Isso será uma retribuição aos nossos muitos soldados e outros que o Irã massacrou e matou ao longo dos 47 anos do antigo regime. O reinado do terror. Obrigado pela atenção dada a este assunto, presidente Donald. Olha só, o presidente Donald mandando um recado muito breve aí pro Irã. Só que o pessoal, tem se preocupado apenas aqui com o Estreito de Hormuz, O pessoal só tá falando aqui do Estreito de Hormuz, Que fica aqui nessa região que a gente sabe. A ilha Karg fica mais ou menos aqui, nessa posição aqui onde eu botei esse amarelo. Aqui é onde sai 90% do petróleo iraniano, Se os Estados Unidos tomar essa ilha Karg, que fica mais ou menos nessa região, acabou o comércio do Irã, O Irã vai se afundar na questão financeira. E o Irã ameaçou a atacar as usinas de dessalinização da Arábia Saudita, do Omã, do Kuwait, de todo mundo que está aqui na volta, cara. Ele ameaçou a fazer esse crime bárbaro, de tirar a fonte vital, para o ser humano que é tomar água, Aí os Estados Unidos, Os Estados Unidos aqui falou que vai atacar também a usina de dessalinização do Irã. Olha só como a coisa está se complicando, hein? O Iêmen, galera, recentemente, deu uma notícia falando que eles vão apoiar o Irã. Só que daí o Iêmen tá querendo ameaçar a fechar esse outro estreito aqui, cara. Esse outro estreito aqui que ninguém está falando. Vou até botar em circulado de outra cor aqui. Esse estreito aqui que ninguém está falando, tá? Que é o estreito aqui que passa pelo Iêmen. E esse Iêmen, eles são favoráveis aos grupos terroristas do Irã e são financiados aí também pelo regime iraniano, Então, se travar esse outro estreito aqui, cara, aí a gente vai ter uma crise completamente global. Se hoje já está aumentando muito o preço do petróleo, se isso chegar a acontecer, mas eu acredito que não, porque o Irã já não tem tanta força, ele já está completamente afogado aqui, só nessa região aqui do estreito, e também está em guerra direta com Israel, o Iêmen não tem condições de fazer isso. E outra que, se caso viesse a acontecer, isso seria um caos mundial para todo mundo. Aí os rebeldes, e os Houthis do Iêmen anunciam um novo ataque contra Israel, porque a guerra ainda está continuando, tá? As negociações ali entre Estados Unidos e Irã é só entre Estados Unidos e Irã. Israel ainda segue a guerra diariamente com o Irã. Tanto é que o Irã tem tacado mísseis lá em Israel também tacando neles, e agora o Iêmen entrou, e tá uma confusão danada lá.
E a coisa não para. Só que o Irã já tá meio que ficando sem mísseis, tá? Eles já não estão soltando tantos mísseis como eles soltavam antes, né? Porque já meio que já tá acabando o recurso deles. Aí os rebeldes aqui, né, do Houthis do Iêmen, anunciaram hoje o segundo ataque com mísseis, né, contra Israel, e entraram, né, na guerra do Oriente Médio, apoio ao Irã, que é o seu aliado. E aqui na foto, né, muito curiosa, a gente já vê crianças, né? Porque esse regime terrorista, eles colocam crianças no front. Enquanto a galera que peida pra dentro apoia esse tipo de atrocidade, né, cara? São crianças que vão morrer. Hoje mais cedo, né, tivemos aqui ataques em Teherã, que seria a capital lá do Irã, né? O povo lá está vivendo numa completa desgraça, né? Bomba o tempo inteiro, queda de luz, estão sem internet, né? A única internet que tem disponível é o Starlink, só que o regime iraniano tá indo atrás de quem tá usando o Starlink para matar. E hoje o Ministério de Defesa, né, dos Emirados Árabes anunciou nas últimas 24 horas as suas defesas aéreas monitoraram 11 mísseis balísticos e 27 drones de ataque do Irã, né? Aqui seria, eu acho que o total visto, né? Esses UAVs. Também tem os americanos, né, que estão soltando, mas dos iranianos são apenas 27 que foram vistos e 11 mísseis, ou seja, eles já estão ficando sem recurso lá. Por isso que eles já estão meio que chamando os americanos para entrar por terra. Só que se os americanos entrar por terra, cara, vai dar uma desgraça e a gente já vai chegar lá. Aí a Nioberg pegou e falou aqui, né, que o pessoal que defende, né, o pessoal que peida para dentro, né, não lembra das crianças, né, essa criança que morreu quando estava patrulhando Teherã em um checkpoint pelo regime, tá? Uma criança inocente, que não tem nada a ver com a história, né? Nem deveria estar numa situação dessa, o regime simplesmente colocou lá. Também temos essa outra foto aqui de outras crianças, né? Segurando aqui armas, né? O cara até botou aqui para tentar censurar, mas são armas de verdade do regime. E aqui nós temos mais notícias aqui, ó. Essa aqui é até meio difícil de colocar aqui porque tem sangue, tá? É assim que o povo do Irã tá praticamente morando lá. É só destruição, como vocês estão vendo. É um apocalipse, parece que teve um apocalipse zumbi lá. E muito sangue, né, cara? Eu não vou abrir essa imagem aqui porque o YouTube você sabe como é que é, né? Muito sangue dentro das casas. Aí a República Islâmica está implorando por milícias de Rashad Shabi, terroristas designados, né, do Iraque, para reprimir os protestos dentro do Irã e matar seus próprios cidadãos, tá? Essa galera que tá vindo do Iraque, né, que são pessoas financiadas aí pelo terror do Irã, estão indo pro Irã simplesmente para matar os próprios iranianos que são contra o regime. E isso é uma demonstração de desespero, né? O regime, quando ele se desespera, ele toma atitudes extremas, né? Ou faz o povo sofrer com a morte, ou faz o povo sofrer de fome, que é o que a gente já viu em Cuba e Venezuela. O secretário Marco Rubio, hoje de manhã, ele fez algumas ameaças ao Irã, né, caso o Estreito de Hormuz não seja liberado, e caso o Irã tente criar um sistema de pedágio, ele falou que isso nunca vai acontecer. E ele também deixou claro que os objetivos da operação dos Estados Unidos, que muita gente não estava entendendo por que os Estados Unidos fez essa guerra com o Irã, ele deixou muito claro que são destruir a marinha iraniana, que já foi destruída, a sua base industrial de defesa, que isso conta também com a parte de aeronáutica, né, entre outras coisas, com a fabricação de armas e suas capacidades de fabricar lançamentos de mísseis, né, e também a questão do urânio, né, que eles estavam querendo fazer a bomba atômica. E o Irã atômico é um perigo não só aqui para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Já aqui nessa área do Golfo aqui não tem acontecido muita coisa, né, tá meio parado, justamente porque o Irã tá focando agora todos os esforços deles contra Israel, né, e neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, há 18 minutos atrás teve novos lançamentos em direção ao centro de Israel. Aqui são os possíveis pontos que os mísseis podem alcançar, né, ou podem atingir. Não se sabe quantos, mas já se descobriu que teve novos lançamentos ao centro de Israel. Então, vai ter o troco, né? Israel vai tocar míssil lá. Na verdade, Israel não está usando mísseis, né? Eles estão usando mais aeronaves, porque o espaço aéreo do Irã está praticamente morto, né? Então, qualquer país que quiser sobrevoar a área do Irã pode sobrevoar bem tranquilamente, tocar bomba, tocar merda, tocar qualquer coisa, que não vai acontecer porra nenhuma. E outra também que, usando o ataque aéreo, é um ataque mais preciso do que usar mísseis, né? Por isso que Israel tem feito isso. E muita gente pensa, pô, mas será possível que os americanos vão entrar em Boots on the Camp? Olha, a gente sabia que estava indo 2 navios, né? Que é o USS Tripoli e o outro USS lá, que agora eu me esqueci o nome, né? Só esses aí já carrega quase 5 mil homens, e são os Marines, né? Também tem a 82ª do Airborne Paratroopers, que são bem conhecidos aí no mundo das guerras, né? Que são cerca aí de 4 a 5 mil homens, e mais uma porrada de gente que já tá ali na volta do Catar, Kuwait, Bahrein e outros ali que estão perto do Golfo ali, né, cara? Isso dá mais ou menos só de tropas ali na região, pessoal, cerca de 57 mil homens. Vocês estão ligados o que é 57 mil americanos em tropa perto ali do Irã, cara? Então essa questão do boots on the camp, on the ground,
Pode acontecer, tá? Até então a gente pensava que seria só 10 mil, 8 mil homens e talvez seria só uma coisa para dar um medo. Ó, a gente tá perto aqui, então se liga aí. Mas 57 mil, a história já muda, entendeu? Isso que até o fim deste ultimato, né, que vai terminar aí perto do dia 6 aí, de abril, pode ir mais homens, né, mais americanos, ou quem sabe outra nação apoie também enviando força expedicionária e aumentar ainda mais esse número e o negócio escalar cada vez mais. A ideia é entrar lá dentro e tirar, né, o urânio enriquecido, que são cerca de 400 quilos, de acordo com os Estados Unidos. Eu não sei como é que eles sabem que tem esses 400 quilos, mas a gente sabe que tem essa questão do urânio lá dentro, né? E o The Wall Street Journal lançou uma publicação falando que o Trump, né, tem que finalizar o trabalho no Irã. Porque agora não tem essa não, agora não dá pra dar uma de taco, agora tem que ir pra cima deles lá, cara. Porque se o Trump recuar, o Irã, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é foda-se a população, entendeu? Deixa a população sem luz, sem internet, sem água, sem comida. O importante é fazer a bomba atômica. Fazendo a bomba atômica, a gente consegue ali atacar os europeus, depois a gente tenta fazer uma tecnologia ali junto com a Coreia do Norte para tentar atacar os Estados Unidos. Aí vai colocar o território dos Estados Unidos em perigo. Então agora, mais do que nunca, tem que finalizar o trabalho. Então o Trump está sendo pressionado, né, internamente. Claro que ele está tendo muitos protestos da galera que peida para dentro, principalmente contra essa guerra, mas ele já está sendo pressionado aí pelos militares, né, pelas pessoas que tomam decisões difíceis lá para finalizar esse trabalho. Então ele vai ter que entrar. Então, pelo que a gente está vendo aqui, de acordo com toda essa linha do tempo, com 57 mil homens, significa que a chance aumentou bastante de ter boots on the ground dentro do Irã. E para finalizar com chave de ouro, né? A China e a Rússia restringiram já exportações de fertilizante para o Brasil, né? O Brasil é um dos principais compradores desses produtos, né? E isso vai ferrar a população brasileira, porque o nosso regime só pensou em si, né? É o regime que falava, Trump nazista, quis lá dar a bundinha lá pro Xi Jinping. Agora o Xi Jinping disse pro Xi Jinping tomar sua pinga aí, fica de boa, vai ficar sem fertilizante, tá ok? E sem fertilizante, pessoal, aí o negócio vai ficar feio, tá? Aí vai ter, não é só o combustível que vai ser o problema, vai ser o problema a comida, rapaz. Sem a produção com fertilizante, a gente tá ferrado aqui no Brasil. Graças ao nosso regime que apenas comprou de 2 países, que são aqueles países que realmente se importam com os outros, né? Então é isso, pessoal. Ficando com o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado das atualizações do dia do Irã, da guerra do Irã. E todo dia eu vou estar tentando trazer essas novas atualizações aqui pro canal para vocês, tá? Deixe seus comentários, seu feedback é muito importante. Quem não é inscrito, inscreva-se. E um grande abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.